Você já acordou no meio da noite sem nenhum motivo aparente. Sem barulho, sem pesadelo, sem sede. Você simplesmente abre os olhos. E a primeira coisa que você faz é olhar para o relógio. E está lá, 3 horas da manhã. Exatamente 3 horas da manhã. Agora me diz uma coisa. Isso já aconteceu com você mais de uma vez? Porque se a resposta for sim, você precisa parar tudo o que está fazendo e ouvir o que eu tenho para te contar. Não porque é coincidência, não porque é algo científico que você já leu por aí, mas porque existe algo acontecendo nesse horário que a maioria das pessoas nunca vai entender. E os que entendem, a vida deles nunca mais é a mesma. A maioria das pessoas que acorda às 3 da manhã vai ao banheiro, toma um copo d'água, mexe no celular por alguns minutos e volta a dormir. E nunca pensa mais nisso. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. Esse momento, esse exato momento em que você está completamente acordado no silêncio da madrugada, é um dos momentos mais sagrados e mais poderosos que existem na vida de um ser humano. E você tem desperdiçado ele sem nem saber que está desperdiçando. O que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga cada noite mal dormida, cada despertar sem explicação, cada sensação estranha que você tem quando o mundo inteiro dorme e você está de olhos abertos no escuro. Isso não é sobre misticismo barato. Isso não é sobre superstição. É sobre algo muito mais profundo do que qualquer coisa que você já leu sobre esse assunto. Então fica comigo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir. O horário que o mundo inteiro teme, sem saber por quê. Existe uma razão pela qual as 3 da manhã sempre foram cercadas de mistério em praticamente todas as culturas do mundo. Não é à toa, não é lenda urbana. E não é coincidência que populações completamente diferentes, em continentes diferentes, sem qualquer contato entre si, chegaram à mesma conclusão: que existe algo de especial nesse horário. Na tradição cristã, às 3 da manhã é chamada de hora santa. Não porque algo de ruim acontece nela, como os filmes de terror tentam te fazer acreditar, mas porque é o horário exatamente oposto à morte de Jesus Cristo, que, segundo os evangelhos, ocorreu às 3 da tarde. A tradição diz que esse é o momento em que o véu entre o mundo físico e o espiritual está mais fino, o momento em que o ruído do mundo se cala de verdade, e algo que normalmente não consegue passar, começa a passar. No judaísmo antigo, os rabinos descreviam esse período como Ashmoreh Haboker, que em tradução livre significa a guarda da manhã. Era nesse horário que os homens mais sábios se levantavam para orar, não porque tinham insônia, mas porque sabiam que havia algo naquele silêncio que não existia em nenhum outro momento do dia. Era o silêncio perfeito. O silêncio onde a voz que importa consegue finalmente ser ouvida. E aqui está o que é fascinante. A ciência também observou algo nesse horário. Pesquisadores do sono já documentaram que o período entre 2 e 4 da manhã corresponde à fase mais profunda do sono humano para a maioria das pessoas. É quando o cérebro deveria estar em repouso total. É quando o cortisol, o hormônio do estresse, está nos níveis mais baixos do dia. É quando o barulho externo praticamente não existe. Então, quando você acorda justamente nesse horário, sem motivo aparente, algo está errado com a explicação de que é só coincidência. Porque é exatamente o momento em que seu corpo e sua mente estão mais protegidos, mais quietos, mais abertos, mais vulneráveis à percepção de algo que durante o dia simplesmente se perde no meio do barulho. Mas aqui está o que ninguém te conta.
Acordar às 3 da manhã não é o problema. O problema é o que você faz nos minutos seguintes. E quase todo mundo faz a coisa errada. O que realmente está acontecendo enquanto você dorme. Para entender o que acontece quando você acorda às 3 da manhã, você precisa primeiro entender o que acontece com você enquanto você dorme. E eu não estou falando de ciclos de sono. Estou falando de algo muito mais sutil, muito mais real, que acontece em cada noite da sua vida e que você jamais percebe. Enquanto você está acordado, você está constantemente bombardeado por informação. O celular, as conversas, as preocupações, os compromissos, os medos, as expectativas, os planos que não deram certo, as conversas que você deveria ter tido e não teve. Seu cérebro está em estado de sobrecarga quase permanente. E esse ruído todo, esse excesso constante de estímulo, funciona como uma parede que impede que certas coisas alcancem você. Pensa assim: imagina que você está numa rua muito movimentada, com trânsito intenso, buzinas, música saindo de lojas, pessoas conversando ao redor. E alguém do outro lado da rua está tentando te chamar, está gritando seu nome. Mas você não consegue ouvir. Não porque essa pessoa está quieta, mas porque o ruído ao seu redor é grande demais. É exatamente isso que acontece durante o dia. Existe uma voz que está sempre lá, uma presença que nunca deixou de se comunicar com você. Mas o barulho do mundo é grande demais. E então a noite chega. O mundo para. O silêncio se instala. E aquela voz, que estava lá o tempo todo, finalmente tem uma chance. Mas tem um detalhe importante. Essa voz não funciona como você imagina. Ela não acorda você com um tufo. Ela não faz barulho. Ela não aparece como um sonho vívido necessariamente. Ela age de uma forma muito mais suave, muito mais discreta. Ela simplesmente abre seus olhos. E então você está lá, às 3 da manhã, com o coração calmo, sem nenhuma razão para ter acordado, olhando para o teto. E você sente uma coisa estranha, que é difícil de nomear. Uma espécie de presença. Como se você não estivesse completamente sozinho no quarto, mesmo que não haja absolutamente ninguém lá. Isso não é medo. Isso não é paranoia. Isso é reconhecimento. O seu espírito reconhecendo algo que sua mente racional ainda não conseguiu processar. E fica ainda mais profundo. A linguagem que Deus usa quando fala com você. Uma das maiores confusões que as pessoas têm sobre a comunicação divina é imaginar que ela sempre vem de forma dramática, como um sonho extraordinário, como uma visão, como uma voz clara e audível que fala em frases completas. E porque ela quase nunca vem assim, as pessoas chegam à conclusão de que Deus não está falando com elas, que elas não são importantes o suficiente para receber essa comunicação, que outras pessoas têm esse tipo de experiência, mas elas não. Isso é uma das maiores mentiras que o silêncio da nossa mente consegue nos contar. Deus fala. Ele sempre falou, mas a linguagem que ele usa é uma linguagem que vai muito além das palavras. É a linguagem dos sentimentos súbitos, da intuição que aparece sem avisar, do pensamento que não tem origem clara, da memória de algo que você havia esquecido completamente e que de repente aparece na sua mente às 3 da manhã com uma clareza absurda. Você já acordou no meio da madrugada pensando numa pessoa específica, sem nenhuma razão aparente? Sem ter sonhado com ela, sem ter falado nela no dia anterior? Ela simplesmente apareceu na sua mente, como se alguém tivesse colocado esse pensamento ali. Isso não é coincidência. Isso é um convite. É um convite para você orar por aquela pessoa, para você entrar em contato com ela, para você lembrar de algo que aquela relação representa na sua vida.
e que você estava esquecendo ou negligenciando. E sabe o que é mais impressionante? As pesquisas sobre intuição mostram que o cérebro humano, durante o sono profundo e nos momentos de transição entre sono e vigília, tem acesso a camadas de processamento que simplesmente não funcionam durante o dia. Camadas mais profundas, mais conectadas a algo que os neurocientistas chamam de processamento subconsciente, mas que os antigos simplesmente chamavam de sabedoria. É como se durante o dia você estivesse vendo o mundo através de uma janela suja e às 3 da manhã alguém limpasse essa janela. E de repente você enxerga com uma clareza que você não sabia que era possível. Mas para isso funcionar, você precisa estar disposto a ouvir. E ouvir, nesse contexto, significa algo muito específico. O erro fatal que quase todo mundo comete nesse momento. Aqui está a parte que mais me impressiona, e é também a parte mais difícil de ouvir. A maioria das pessoas que acorda às 3 da manhã, mesmo aquelas que já ouviram falar sobre o significado espiritual desse horário, comete o mesmo erro. Um erro simples, um erro que parece inofensivo, mas que fecha completamente a porta que acabou de ser aberta. Elas pegam o celular. Pensa no que acontece nesse momento. Você estava num estado raro, um estado de silêncio total, de abertura, de receptividade. Um estado que você não consegue induzir artificialmente durante o dia, por mais que tente. E então, em vez de permanecer nesse estado por mais alguns minutos, em vez de simplesmente ficar quieto e prestar atenção ao que está acontecendo dentro de você, você pega um dispositivo que foi projetado por pessoas muito inteligentes para capturar toda a sua atenção em menos de 3 segundos. E você se joga dentro dele. E o que você encontra? Notícias que geram ansiedade, postagens que geram comparação, vídeos que anestesiam seu pensamento, comentários que te irritam ou te distraem. E em menos de 5 minutos, aquele estado de clareza, aquela janela limpa, aquela presença sutil que estava ali esperando pela sua atenção, simplesmente foi embora. E você vai dormir de novo sem ter ouvido nada. E sabe qual é a parte mais trágica disso? Não é que Deus desistiu de falar com você. É que você, inconscientemente, escolheu o ruído em vez do silêncio. E fez essa escolha sem nem perceber que estava fazendo uma escolha. Pensa em quantas vezes isso já aconteceu na sua vida. Quantas madrugadas, quantos despertares inexplicáveis, quantas oportunidades de ouvir algo que poderia mudar o rumo de uma decisão, de um relacionamento, de um período difícil da sua vida. E você escolheu o scroll do celular. E se isso já fez sentido para você, se inscreve no canal agora, porque quase ninguém fala sobre isso desse jeito, com essa profundidade, sem enrolação. E tem muito mais por vir. O que a Bíblia diz sobre o horário que você está ignorando. Não é de hoje que as Escrituras apontam para a madrugada como um horário de encontro entre o humano e o divino. E o que é impressionante não é que isso apareça 1 ou 2 vezes de forma vaga. O que é impressionante é a consistência. É o padrão que se repete ao longo de séculos, em histórias completamente diferentes, protagonizadas por pessoas completamente diferentes, mas que chegam ao mesmo ponto. Davi escrevia no Salmo 119: À meia-noite me levanto para te louvar, por causa dos teus justos julgamentos. Ele não estava descrevendo uma exceção. Estava descrevendo um hábito, uma prática deliberada. Davi entendia que existia algo naquele horário que simplesmente não existia em nenhum outro momento do dia. Mas pensa bem no que significa isso. Davi era um rei.
Um homem com todas as pressões e responsabilidades que um rei carrega. Um homem que vivia em constante tensão política, em constante perigo, em constante necessidade de tomar decisões que afetavam a vida de milhares de pessoas. E ainda assim, à meia-noite, ele se levantava para ouvir, para louvar, para se posicionar no silêncio. E aí vem o personagem que talvez seja o exemplo mais poderoso de todos: Samuel. Quando Deus chamou Samuel pela primeira vez, você lembra o que aconteceu? Era de noite. Samuel estava deitado. Ele ouviu seu nome ser chamado e foi correndo até Eli, achando que era o sacerdote quem estava chamando. Eli disse que não havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes que Samuel acordou no meio da noite sendo chamado. E só na terceira vez, com a orientação de Eli, ele entendeu o que estava acontecendo e respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa frase é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. E o contexto em que ela foi dita é exatamente o que estamos falando aqui. Silêncio da noite. Despertar sem explicação aparente. E disposição de ouvir em vez de ignorar. Mas tem algo ainda mais específico que você precisa entender sobre essa passagem. Samuel não sabia o que estava acontecendo. Ele estava confuso. Ele errou a interpretação nas primeiras vezes. Mas ele estava disposto. Ele não ignorou o chamado. Ele não foi direto para o celular. Ele se levantou e prestou atenção. E isso mudou o curso da história de uma nação inteira. Agora pensa. O que mudaria na sua história se você prestasse atenção da próxima vez que acordar às 3 da manhã? O que acontece no seu corpo quando você ignora esses despertares? Aqui está algo que a medicina observou e que muito poucas pessoas conectam com o que estamos falando. Quando você tem um padrão repetitivo de acordar no meio da noite e, em vez de descansar nesse estado de vigília silenciosa, você imediatamente aumenta seu nível de estimulação, seja pelo celular, seja pela televisão, seja pensando em problemas e angústias, o seu sistema nervoso desenvolve uma espécie de resposta de alarme crônico naquele horário. É como se o seu corpo aprendesse que acordar às 3 da manhã é sempre associado a tensão, ansiedade, estresse. E aí o que acontece? Nos dias seguintes, você começa a acordar com uma sensação de peso, de agitação, de uma preocupação difusa que você não sabe de onde vem. Você dorme menos profundamente. Você acorda cansado mesmo depois de 8 horas na cama. E você atribui isso ao estresse, ao trabalho, à vida moderna. Mas o que está acontecendo é algo mais sutil. Você está condicionando seu próprio corpo a temer um momento que deveria ser sagrado para você. Você está fechando uma porta e ainda colocando uma tranca nela. E por outro lado, quando você começa a receber esses despertares de forma diferente, quando você começa a ficar quieto naquele silêncio, quando você começa a orar em vez de scrollar, quando você começa a escutar em vez de fugir do silêncio, algo muda no seu corpo também. O sono se torna mais profundo e restaurador. A ansiedade noturna diminui. E aquela sensação estranha que você tinha, aquela espécie de peso indefinido que você carregava ao acordar, começa a ser substituída por algo diferente. Uma calma que é difícil de descrever para quem nunca experimentou. Não porque você está se convencendo de que está bem, mas porque você está efetivamente utilizando aquele momento, da forma que ele foi projetado para ser utilizado. E fica ainda mais profundo. O que Deus estava tentando te dizer nesses despertares? Vou te fazer uma pergunta.
e quero que você pense com seriedade antes de continuar lendo. Existe alguma área da sua vida que está te perturbando? Um relacionamento que não está bem? Uma decisão que você está adiando há semanas? Uma situação financeira que te gera ansiedade constante? Um chamado que você sente que existe, mas que você não sabe como responder? Uma conversa que você precisa ter com alguém e que você fica empurrando para frente porque é difícil? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas coisas, então você já tem uma pista muito poderosa sobre o que está acontecendo naquelas 3 da manhã. Porque aqui está o que a experiência espiritual de milhares de anos de humanidade testemunha. Deus não acorda você às 3 da manhã para te assustar. Ele não acorda você para te mostrar que é capaz de interromper seu sono. Ele acorda você porque existe algo que Ele quer te dizer sobre exatamente aquilo que você está carregando. E Ele escolhe esse horário porque é o único momento em que você está quieto o suficiente para ouvir. Pensa como funciona uma conversa importante na sua vida. Se você tem algo sério para dizer para alguém, você escolhe um momento de barulho, de correria, no meio de outras demandas e distrações? Ou você busca um momento de calma, de presença, de atenção mútua? Deus faz a mesma coisa. Ele escolhe o momento em que você pode ouvir. E o que Ele quer dizer raramente é complicado. Raramente é uma revelação que vai mudar o universo. Muitas vezes é algo simples, mas profundamente necessário. É a clareza sobre uma decisão que você estava tentando resolver sozinho e que simplesmente não precisava ser resolvida sozinho. É o cuidado com alguém que você estava negligenciando. É a lembrança de quem você é, de onde veio, de para onde está indo. É a reconexão com um propósito que o barulho do dia a dia foi cobrindo com camadas e camadas de urgências falsas. E às vezes, o que Ele quer te dizer é simplesmente isso: estou aqui. Você não está sozinho nessa noite. Não está sozinho nessa fase. Não está sozinho nessa história. Essa mensagem parece simples, mas para alguém que está no fundo de um momento muito difícil, às 3 da manhã, no silêncio e no escuro, ela é tudo. O padrão que aparece na vida dos que aprenderam a ouvir. Existe um padrão que se repete na vida das pessoas que aprenderam a receber esses despertares de forma diferente. E esse padrão é tão consistente que não dá mais para chamar de coincidência. Essas pessoas descrevem uma mudança gradual que acontece não em semanas, mas em dias. Uma clareza que começa a aparecer onde antes havia confusão. Uma paz que começa a se instalar onde antes havia uma agitação constante. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a perspectiva mudou. É como quando você está muito perto de uma pintura e só consegue ver manchas sem sentido, cores que não se encaixam, traços que parecem aleatórios. E então você dá alguns passos para trás e a imagem começa a fazer sentido. O que eram manchas vira rostos. O que era caos vira composição. O que parecia aleatório revela uma intenção. Esses momentos de silêncio nas 3 da manhã funcionam exatamente assim. Eles te dão perspectiva. Eles te afastam da pintura por tempo suficiente para você ver o que estava tentando enxergar de muito perto. E existe outro elemento nesse padrão que é ainda mais impressionante. Muitas dessas pessoas relatam que,
depois de começarem a usar esses momentos de forma intencional, começam a receber confirmações. Situações durante o dia que parecem confirmar exatamente o que veio a elas naquele silêncio da madrugada. Uma conversa inesperada. Uma notícia que chegou no momento certo. Uma oportunidade que apareceu exatamente onde a mente quieta da madrugada havia apontado. Isso não é magia. Não é superstição. É o alinhamento que acontece quando a sua vida começa a ser guiada por algo maior do que as suas próprias estratégias e planos. E percebam uma coisa importante. Esse alinhamento não acontece porque Deus de repente começou a te ajudar. Ele já estava disponível. O que mudou foi que você começou a ouvir as instruções. O que acontece quando você para de resistir ao chamado? Existe uma história que a maioria das pessoas conhece de forma superficial, mas que tem uma profundidade que quase nunca é explorada. É a história de Elias, um dos maiores profetas da história, num dos momentos mais difíceis da sua vida. Elias estava exausto. Estava com medo. Estava convencido de que estava completamente sozinho. De que era o único que ainda se importava com a verdade. De que não havia mais saída. Ele foi para o deserto, se deitou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Literalmente. Já basta, Senhor. Tira a minha vida. E o que Deus fez? Ele mandou um anjo tocar em Elias. Não com um discurso. Não com uma repreensão. Não com uma lista de razões pelas quais Elias estava errado em desistir. Ele tocou nele e disse: levanta-te e come. 2 vezes isso aconteceu. Toca no profeta. Levanta e come. Descansa. Agora, levanta e come de novo, porque o caminho é longo. E só depois disso, depois do descanso, depois da comida, depois do cuidado, Deus fala. E quando ele fala, Elias está numa caverna. É de noite. E o que Deus usa para se comunicar não é o vento forte que derruba montanhas. Não é o fogo. Não é o terremoto. É uma voz mansa e delicada. Uma voz que você só ouve quando está disposto a parar de se defender contra o silêncio. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa voz existe, ela está disponível para você. Não só para os profetas, não só para os grandes personagens da Bíblia, para você. Exatamente onde você está. Exatamente nas 3 da manhã, quando você acorda sem saber por quê. Mas você precisa parar de resistir ao silêncio. Precisa parar de preencher cada segundo de quietude com barulho. Precisa aprender a sentar naquele desconforto inicial do silêncio, até ele deixar de ser desconforto e começar a ser lar. A dimensão que você não está enxergando na sua própria vida. Aqui está algo que pode soar difícil de assimilar, mas que é absolutamente real. A sua vida tem uma dimensão que você não consegue ver a partir de onde está olhando. Você tem uma perspectiva da sua própria história. Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que está acontecendo agora. E você projeta um futuro baseado nessas informações. E essa perspectiva, por mais detalhada que seja, é fundamentalmente incompleta. Porque você não consegue ver o padrão inteiro. Não consegue ver de onde veio o fio que está sendo tecido. Não consegue ver para onde ele está indo. É como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças olhando apenas para sua mão, que segura uma peça de cada vez. Você nunca vai ver a imagem completa a partir desse ângulo. Deus vê a imagem completa. Sempre viu.
E parte da comunicação que acontece nesses momentos de silêncio é exatamente isso. Ele te mostrando um fragmento da imagem que você não consegue ver sozinho. Não a imagem toda, porque sua mente ainda não está pronta para processar a imagem toda, mas um fragmento, uma peça que faz sentido encaixar agora. E esse fragmento raramente vem como uma revelação dramática, vem como uma sensação, como uma certeza que aparece sem que você consiga explicar de onde vem, como um alívio que não tem razão racional de existir, mas que está lá, real e palpável, às 3 da manhã, no silêncio do seu quarto. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que tudo vai ficar bem, mesmo quando objetivamente as evidências apontam para o contrário. Essa sensação não é ingenuidade, não é a negação da realidade. É a percepção de um fragmento da imagem maior. É o seu espírito reconhecendo algo que a sua mente racional ainda não consegue processar. E essa percepção é um presente. Mas, como todos os presentes, ela precisa ser recebida. O que a sua resistência ao silêncio está revelando? Agora quero te fazer uma pergunta mais difícil. Uma pergunta que pode gerar um certo desconforto, mas que precisa ser feita. Por que você tem tanto medo do silêncio? Perceba que eu disse medo, não desconforto. Medo. Porque é o que é, mesmo quando a gente disfarça de outra coisa. Quando você acorda às 3 da manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular, você está fugindo de alguma coisa. Quando você precisa sempre de música de fundo para dormir, de podcast para caminhar, de televisão para jantar, você está construindo uma barreira de ruído ao redor de si mesmo. E essa barreira não é construída sem motivo. O silêncio é assustador porque, no silêncio, você ouve a si mesmo. E ouvir a si mesmo significa confrontar as coisas que você está evitando, as perguntas que você não quer responder, as decisões que você não quer tomar, as verdades que você sabe, mas que é mais fácil ignorar quando o mundo ao redor está barulhento o suficiente para te distrair. Mas aqui está a coisa. Essas coisas que você está evitando não desaparecem porque você as ignorou. Elas ficam lá, dentro de você, crescendo no escuro, alimentadas pela atenção que você dá a tudo menos a elas. E Deus sabe disso. Ele sabe o que está escondido naquele silêncio. Ele sabe o que você precisa confrontar. E parte do motivo pelo qual ele te acorda às 3 da manhã é exatamente para te dar um espaço seguro, um espaço sagrado, para finalmente olhar para essas coisas, não com os olhos do medo e da ansiedade, mas com os olhos da presença dele ao seu lado. Você não está sendo acordado para ser julgado. Você está sendo acordado para ser acompanhado. Essa diferença é tudo. O momento em que tudo muda. Quero te contar sobre um padrão que aparece repetidamente nas histórias de pessoas que passaram por transformações profundas. Pessoas que saíram de situações que pareciam sem saída, que tomaram decisões que mudaram o rumo das suas vidas, que encontraram clareza onde havia apenas confusão. Quando você pergunta para essas pessoas qual foi o momento de virada, qual foi o instante em que algo mudou de verdade, elas raramente apontam para um grande evento. Raramente é a pregação poderosa que assistiram. Raramente é a conversa épica que tiveram com alguém. Raramente é a leitura do versículo perfeito no momento certo. Na maioria das vezes, é um momento silencioso, um momento banal, inclusive, para quem observa de fora. Às vezes, é exatamente um daqueles momentos da madrugada que estamos falando aqui. A pessoa estava deitada,
Estava carregando o peso de uma situação que parecia insustentável. E no silêncio das 3 da manhã, em vez de pegar o celular, em vez de deixar o pensamento disparar em todas as direções, ela ficou quieta e algo chegou. Não um trovão, não uma visão, uma paz, uma certeza, uma direção. Simples, mas absolutamente real. E o dia seguinte foi diferente. Não porque o problema tinha sumido, mas porque ela tinha a clareza de como começar a caminhar. E quando você tem clareza sobre como caminhar, você começa a se mover. E quando você se move, as coisas ao redor começam a se mover também. Esse é o poder do silêncio receptivo às 3 da manhã. Não é mágica, é orientação. É a diferença entre tentar resolver o labirinto sozinho, no escuro, sem mapa, e receber uma perspectiva de alguém que pode ver o labirinto inteiro de cima. O preço de ignorar o chamado por muito tempo. Preciso te dizer algo importante agora, e quero que você ouça isso com a seriedade que merece. Existe um preço para ignorar esse tipo de chamado repetidamente. Não é um preço que aparece imediatamente. Não é uma punição que vem de fora. É algo que acontece de dentro para fora, gradualmente, quase imperceptivelmente. Até que um dia você olha para a sua vida e percebe que algo se perdeu. E você não sabe exatamente quando foi que se perdeu. Os teólogos chamam isso de endurecimento do coração. Mas não é uma metáfora religiosa distante. É uma experiência concreta, psicológica, espiritual. É o que acontece quando você sistematicamente fecha a porta para um tipo específico de percepção. Quando você treina seu próprio espírito a não registrar o que estava registrando. Pensa em um músculo. Se você não usa um músculo, ele atrofia. Não porque algo de errado aconteceu com ele. Não porque houve uma lesão. Mas simplesmente porque o corpo é sábio o suficiente para não manter o que não está sendo usado. A sensibilidade espiritual funciona de forma semelhante. Quando você a usa, ela cresce. Quando você a ignora repetidamente, ela diminui. Não desaparece, mas diminui. E o que antes chegava a você como um sussurro claro, começa a chegar como um ruído que você não consegue mais identificar. E o que era orientação, começa a parecer confusão. E aí você se vê numa situação em que você queria ouvir, mas não consegue mais ouvir da mesma forma. Não porque Deus parou de falar, mas porque você passou tanto tempo não ouvindo, que perdeu o treino de identificar a voz. Isso não é irreversível. A graça de Deus não tem fim. Mas é um processo de reconexão que exige esforço, humildade e tempo. E teria sido muito mais simples simplesmente não ter chegado a esse ponto. E aqui está a urgência real. Você não sabe por quanto tempo esse padrão vai continuar. Você não sabe se a janela que está aberta hoje vai continuar aberta da mesma forma no mês que vem. O convite que está sendo feito agora, nesse exato momento da sua vida, tem um peso que você precisa reconhecer. O que ele está esperando que você responda? Existe uma cena do Apocalipse que é frequentemente usada fora do contexto e que, quando você entende o contexto real, tem um peso completamente diferente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e jantarei com ele, e ele comigo. A maioria das pessoas lê esse versículo pensando em evangelismo, pensando em pessoas que nunca conheceram a fé. Mas o contexto dessa carta é para uma comunidade cristã,
para pessoas que já conheciam, que já haviam experimentado, mas que estavam num estado de morna indiferença, que continuavam fazendo os rituais, indo aos cultos, cumprindo as obrigações religiosas externas, mas tinham perdido a conexão viva, tinham perdido o hábito de abrir a porta. E a imagem é perfeita. Alguém que está do lado de fora da sua própria vida, batendo, esperando que você abra. Às 3 da manhã, quando você acorda sem motivo, isso é uma batida. Não é um trovão. Não é uma voz audível que diz seu nome. É uma batida sutil, discreta, respeitosa, porque ele nunca força a entrada. Ele nunca derruba a porta. Ele bate e espera. E a pergunta que fica é: quantas vezes você já ouviu essa batida e simplesmente rolou de lado e voltou a dormir? Quantas vezes você pegou o celular em vez de responder? Quantas vezes você deixou o inquilino do lado de fora, no frio, esperando, enquanto você estava ocupado com outra coisa dentro da sua própria casa? Essa não é uma acusação, é um convite para você olhar de verdade para o padrão e decidir, a partir de agora, o que você vai fazer diferente. Porque a porta está aí e a batida continua. O que fazer da próxima vez que você acordar às 3? Chegou o momento em que precisamos sair do diagnóstico e entrar na prática. Porque entender sem agir é como ter um mapa nas mãos e não sair do lugar. Da próxima vez que você acordar no meio da madrugada, não importe o horário, mas especialmente se for próximo das 3, existe uma sequência de coisas que você pode fazer que podem mudar completamente o que acontece naquele momento. A primeira coisa é a mais difícil de todas. Não pegue o celular. Deixa ele virado para baixo, no silêncio. Não olha para a tela. Não verifica as notificações. Apenas fica. A segunda coisa é ficar quieto por um momento. Apenas quieto. Sem tentar controlar o pensamento, sem tentar forçar uma revelação, sem tentar resolver nada. Apenas fica deitado ou senta na cama e respira. E presta atenção ao que está dentro de você naquele momento. O que você está sentindo? Não o que você está pensando, mas o que você está sentindo. Existe alguma coisa que está pesando? Existe uma presença, mesmo que sutil, que você percebe naquele silêncio. Existe um pensamento específico que aparece quando você para de tentar bloquear tudo. Essa é a linguagem do momento. É assim que a comunicação chega. A terceira coisa é orar. Não necessariamente com palavras elaboradas, não necessariamente com uma lista de pedidos. Às vezes a oração mais poderosa das 3 da manhã é simplesmente: Senhor, estou aqui, estou ouvindo, fala comigo. E então você fica quieto de novo. Pode parecer simples demais. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas permaneça naquele espaço por mais alguns minutos antes de voltar a dormir. E observe. Não necessariamente naquele momento. Às vezes a resposta vem durante o dia seguinte. Às vezes vem com uma clareza repentina numa situação completamente diferente. Às vezes vem com uma conversa que você não esperava ter. Mas ela vem. Para quem abre a porta, ela sempre vem. A dimensão do chamado que você ainda não reconheceu. Existe um aspecto dos despertares noturnos que ainda não mencionamos e que é talvez o mais pessoal de todos. Algumas pessoas acordam às 3 da manhã não só para ouvir, mas porque são chamadas a interceder, a orar por alguém ou por algo que está acontecendo naquele exato momento em outro lugar que elas nem sabem. Isso pode parecer muito específico, muito místico, mas existem relatos que a tradição cristã preservou ao longo de séculos
e que continuam acontecendo hoje. De pessoas que acordaram no meio da madrugada com uma sensação urgente de orar por alguém específico, sem saber porquê, sem ter nenhuma informação. E que descobriram depois que essa pessoa estava passando por uma crise exatamente naquele momento. Estava num acidente, ou numa situação de perigo, ou num momento de decisão crucial, exatamente quando outra pessoa do outro lado do mundo acordava sem motivo aparente e sentia a urgência de orar. Você pode chamar isso de coincidência, mas quando esse padrão se repete vezes suficientes, em contextos suficientemente específicos, a palavra coincidência começa a soar insuficiente. A intercessão é uma das formas mais poderosas de serviço que existe, e ela não exige que você esteja no lugar certo, com o poder certo, com as palavras certas. Ela exige apenas que você esteja disponível. Que quando acordar sem saber porquê, em vez de ignorar, você pergunte: Senhor, por quem eu estou sendo chamado a orar agora? E às vezes, um nome vai aparecer, um rosto, uma situação, e você ora, sem entender completamente o que está fazendo, mas confiando que há um motivo. Isso é participar de algo maior do que a sua própria história. Isso é ter a sua madrugada conectada à história de outra pessoa. Isso é o tipo de vida que não cabe dentro de uma rotina ordinária. Alerta importante. O sinal que você precisa levar a sério agora. Quero te dizer algo com toda a seriedade que esse momento pede. Se você está assistindo esse vídeo e reconhece esse padrão na sua vida, se você sabe que tem acordado às 3 da manhã com uma regularidade que vai além da coincidência, se você sente que existe algo que não está resolvido, algo que precisa ser dito, algo que precisa ser ouvido, existe uma urgência que você precisa reconhecer. Não amanhã, não quando a sua vida tiver mais espaço, não quando as coisas estiverem mais calmas, porque a vida raramente vai ficar mais calma por conta própria. O espaço que você precisa não vai aparecer. Você tem que criá-lo. E existe algo ainda mais sério. Existe uma correlação que estudiosos da saúde mental e da espiritualidade observaram com uma consistência impressionante. Pessoas que permanecem por longos períodos ignorando o que podemos chamar de voz interior ou chamado espiritual, tendem a acumular uma espécie de tensão existencial que eventualmente precisa de saída. Às vezes, essa saída é uma crise, uma ruptura, um colapso que parece ter vindo do nada, mas que na verdade foi construído silenciosamente ao longo de muitas noites de despertares ignorados, de perguntas não respondidas, de direções não tomadas. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque é real e porque você precisa saber. A crise que você pode estar evitando agora, aceitando o convite do silêncio, respondendo à batida da porta, pode ser a crise que você vai enfrentar mais adiante se continuar ignorando o chamado. E é muito melhor confrontar isso de forma voluntária, num espaço de paz e abertura, do que ser forçado a confrontar quando o peso se tornar insustentável. A escolha é sua, sempre foi. Mas a janela que está aberta agora nem sempre vai estar aberta da mesma forma. O que você está prestes a perder se não agir agora? Existe uma coisa que o tempo faz com determinadas oportunidades. Ele não as destrói necessariamente, mas ele as transforma. E o que poderia ter sido uma conversa íntima numa mesa de jantar se torna, com o tempo, uma carta que nunca foi escrita. O que poderia ter sido uma decisão tomada com clareza e paz se torna, com o tempo, uma escolha feita sob pressão. As oportunidades de conexão profunda, de orientação divina, de transformação genuína,
Elas têm uma textura própria, têm um clima ao redor delas. E quando esse clima passa, quando o momento exato se vai, o que resta ainda pode ser trabalhado, ainda pode ser construído, mas requer muito mais esforço, muito mais força, muito mais tempo. E você que está aqui, que assistiu esse vídeo até esse ponto, que sentiu alguma coisa enquanto ouvia isso tudo, você está num momento específico. Você está numa janela, e o que você fizer com ela nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos momentos em que acordar no silêncio da madrugada, vai definir o que essa janela vai produzir na sua vida. Não subestime esse momento. Não deixe para a próxima vez. Não coloque essa reflexão na prateleira de coisas para pensar quando eu tiver mais tempo. O tempo é agora. A madrugada é agora. A batida na porta está acontecendo agora. O que você descobriu hoje que nunca mais vai esquecer? Quando você começou a assistir esse vídeo, você talvez estivesse procurando uma explicação para algo que você havia experimentado. Um despertar sem motivo. Uma sensação estranha no silêncio da madrugada. Um padrão que não fazia sentido. E agora você sabe. Não era só insônia. Não era ansiedade. Não era o seu corpo simplesmente quebrando o ciclo do sono por razões fisiológicas. Era um convite. Era uma batida numa porta que você tem o poder de abrir ou de ignorar. Mas aqui está o que quero que você leve para sempre. Essa descoberta que você fez hoje não é pequena. Ela parece simples na superfície. Acordar às 3 da manhã, ficar quieto, orar, ouvir. Parece pequeno. Parece quase banal. Mas o que está por trás disso é imenso. O que está por trás disso é a ideia de que você não é um ser abandonado num universo indiferente. O que está por trás disso é a realidade de que existe alguém que conhece o seu nome, que sabe o que você está carregando, que tem uma perspectiva que você não tem sobre a sua própria história e que está ativamente, deliberadamente, com cuidado e com amor, tentando se comunicar com você, que está batendo na sua porta às 3 da manhã, quando o mundo inteiro dorme e você está acordado, sem saber por quê. Isso nunca foi simples, nunca foi coincidência, nunca foi sem motivo. E agora que você sabe, você não pode mais fingir que não sabe. A próxima vez que você abrir os olhos no meio da noite e o relógio marcar 3 horas, você vai lembrar desse momento. Você vai lembrar que existe uma escolha a ser feita. E você vai lembrar do que está do outro lado da porta que você pode abrir. Não deixe o celular responder por você. Não deixe o barulho falar mais alto do que o silêncio que está sendo oferecido a você. Abra a porta, porque ele está lá, esperando, com toda a paciência do universo e todo o amor que você não consegue imaginar, esperando por você, às 3 da manhã.